Queridos, nós vamos hoje abrir a nossa Bíblia de novo no Evangelho de Marcos, aonde vamos dar seguimento à mensagem em sua quinta parte, lembrando do tema de Marcos: Jesus, o servo de Deus, traz salvação, resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. O Messias servo, o Senhor servo, o Deus servo, que vem para buscar e salvar aquele que estava perdido. O texto que nós vamos ler hoje, meus irmãos, é, como nós já temos visto, uma rápida continuação dos acontecimentos do capítulo 1. A cura que temos no início do capítulo 2 continua confirmando a autoridade do ensino de Jesus, como nós vimos na última mensagem final do capítulo 1. Algo que vimos que não era apenas cura pela cura. Não era cura para dizer, olha, isso aí é o que você tem que ter na sua vida, se você vai ser uma pessoa de autoridade, se você vai ser uma pessoa usada por Deus. Na verdade, a cura era uma autenticação, um carimbo de relevância, de verdade no ministério de Jesus e dele como Messias. Porém, possui nesse capítulo 2 a cura agora aspectos únicos que se destaca em comparação aos anteriores. E é nesse sentido, irmãos, que nós vamos abordar o capítulo 2 do versículo 1 até o versículo 12 do Evangelho de Marcos. Vamos ler então, meus irmãos, o texto que nós temos para nós nessa noite. Marcos 2, de 1 a 12. Convido você a olhar ao lado, à esquerda e à direita. Se alguém está sem um exemplar da Bíblia, ofereça a sua Bíblia, ou o seu celular, ou o seu tablet, ou o que quer que seja, para que nós possamos todos compartilhar aí da leitura. Marcos 2, de 1 a 12, juntos diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus tem essa capacidade de deixar as pessoas boca abertas, né? Tenho certeza que nós já ficamos boca abertos com muitas coisas, mas nunca como eles ficavam com Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje, irmãos, a grande ideia da nossa mensagem é a seguinte: um ministério cheio de autoridade enfrentará a oposição diante dos seus resultados. Um ministério cheio de autoridade enfrentará oposição diante dos seus resultados. A grande questão, meus irmãos, que está circulando aqui, que diferencia esta cura em particular de tudo aquilo que nós vimos no capítulo 1, é que agora entra em cena, parece que Marcos sempre faz isso, né? Entra João Batista, entra os batizandos, entra Jesus, e vai entrando personagens em cena
que vai compor a narrativa até o final do Evangelho. Agora entra em cena os mestres da lei. O que eu acho, meus irmãos, mais interessante é que, alguns meses atrás, nós estávamos falando sobre o mestre da lei. Nós estávamos falando sobre Esdras. E falamos sobre ele, na verdade, sobre o livro que ele escreveu, durante semanas, na verdade, meses. E é incrível o extremo contraste entre Esdras, o escriba, e estes escribas. Aquele era um homem piedoso, um homem devotado a Deus e à sua palavra, um verdadeiro mestre, alguém que ensinava horas e horas e horas e horas a fio, alguém que quando via a palavra de Deus pisoteada, desrespeitada, desobedecida, rasgava suas vestes em arrependimento, em dor. Alguém que tinha do lado dele um Neemias, um governador, que juntos promoviam reformas espirituais. Jesus encontra, meus irmãos, uma sociedade, agora já nos seus 30 anos de idade, ele encontra uma sociedade liderada por esses homens que estão aqui no capítulo 2, que eram o contraponto do seu antepassado Esdras. Não tinham respeito pela palavra, não tinham zelo pela palavra, não tinham amor à palavra de Deus. Isso para nós é significativo, irmãos, porque daqui a pouco nós vamos lembrar, e já lemos, mas vamos lembrar de novo, que eles vão evocar a palavra de Deus. Que eles vão achar que Jesus está indo contra a palavra de Deus. Quando, na verdade, isso é fruto da sua religiosidade e do seu tradicionalismo que lhes cegava o entendimento. E eles, então, entram com a oposição àquilo que eles começam a perceber que são os resultados de Jesus. Capítulo 2 traz uma mudança. Nesta cura, ainda há as multidões, mas agora tem um pequeno grupo dentro da multidão que é contrário àquilo que estava acontecendo. Lembra semana passada? Só aplausos, só exaltações. Jesus está na boca do povo, na admiração do povo. Agora, uma voz dissonante, ou vozes dissonantes surgem contrárias, em oposição àquilo que está acontecendo. Portanto, um ministério cheio de autoridade, como Jesus tinha, ainda assim, enfrentará a oposição diante dos seus resultados. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque no seminário de Jesus de liderança, muitos dos líderes que existem hoje e dos eventos que são feitos hoje não passariam nos testes. Muitos meses atrás, eu estava em uma reunião e um determinado pastor batista disse, abre aspas, a sua igreja será do tamanho do seu sonho, fecha aspas. Que lindo, que errado. Triste, meus irmãos, que pessoas se reúnam através desse tipo de mentalidade de sucesso fácil. Então, a melhor coisa que eu posso fazer para a minha igreja é dormir e sonhar muito. De preferência, eu lembrar qual é a comida da minha esposa que me faz mais ter sonhos. E eu dizer, olha, faz vários dias da semana a mesma comida e eu vou dormir e vou sonhar. Quando eu acordar, a igreja vai estar grande. É claro que eu estou sendo irônico aqui, irmãos. Ele está falando de sonhos acordados. Mas, na verdade, isso ignora o fato de que o ministério não é isso. Claro que o ministério tem muitas alegrias. E quando eu me refiro ao ministério, meus irmãos, não olhe para o meu ministério. Estou usando o ministério cristão, o seu. O ministério da igreja de Cristo. Temos muitas alegrias. Nem tudo é domingo da igreja perseguida. Graças a Deus. Se bem que eu não sei se o domingo da igreja não perseguida seria de tantas coisas boas para se narrar. Mas nós temos alegrias. Temos testemunhos que eu ouço constantemente dos irmãos, descobrindo coisas na palavra, sendo abençoados, crescendo. Eu e minha esposa compartilhamos de vez em quando como que o irmão este ou aquele, A, B, tem crescido. Isso é glória ao nosso Deus, com toda certeza. Porém, o ministério acompanha, no meio disso tudo, a oposição. E Jesus é a prova clara disso, os apóstolos eram prova clara disso. Meu irmão, quando o mundo não se opõe àquilo que você faz, que você vive, que você prega, existe uma boa possibilidade de que você está fazendo, vivendo e pregando algo que não ofende ao mundo,
que não contradiz o mundo, que não incomoda o mundo. O texto que nós temos à nossa frente, meus irmãos, vai nos ensinar sobre ainda essa autoridade do ministério do Messias. 3 coisas. Em primeiro lugar, o versículo 1 e versículo 2 nos ensina que a autoridade do Messias se confirma no foco do seu ministério na pregação. A autoridade do Messias se confirma no foco do seu ministério na pregação. No versículo 1 e 2, nós encontramos que Jesus sai das cidades pequenas para as quais ele havia ido, os lugares isolados e menos populosos, as vilas e vilarejos, e agora ele volta para Cafarnaum, o seu atual centro de operações, o seu quartel-general, como nós falamos semana passada. Então ele, pegando o que ele havia dito no capítulo anterior, ele já percorreu as outras cidades, ele já foi pelos outros lugares, e aqui ele deixa claro de novo o foco que ele havia dito no versículo 38 do capítulo 1. Vou ler para vocês. Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, de novo, agora, quando ele volta para Cafarnaum, meus irmãos, Jesus, apesar que nós vamos presenciar uma cura, não foca o seu ministério nisso. O ministério de Jesus agora, de novo, é de pregação, de proclamação, de ensino. E isso parece, meus irmãos, uma coisa que passa desapercebido aí no meio do versículo 1 e versículo 2, mas não é assim. Se nós começarmos, irmãos, a olhar a palavra de Deus, a própria existência da palavra de Deus é da necessidade da pregação, do ensino. Inclusive, Jesus, hoje nós lembramos desse versículo, ele diz: vão por todo mundo, ou ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando. Então, todo missionário sabe, meus irmãos, que não importa quantas pessoas ele alcance na sua tribo, na sua etnia, na sua nação, o que ele vai fazer depois determinará se ele foi um bom missionário ou não. Ganhar alguém e seguir adiante é fazer um trabalho extremamente incompleto. E assim, meus irmãos, Jesus sabia que o coração das pessoas seria alcançado ou seria endurecido pela pregação. E ele mantém então o seu foco naquilo que era aquilo que ele havia dito que era o seu objetivo. Para isso eu vim. Marcos não declara, como disse a gente, ele é muito resumido, muito econômico, né? Ele não declara o que Jesus prega, mas é fácil deduzir que Jesus está expandindo a sua pregação sobre arrependimento e fé necessários para que as pessoas entrassem no reino de Deus que estava chegando, mensagem que ele havia começado a pregar lá no capítulo 1. O que eu quero dizer com isso? Jesus não vai trazer nada que não tenha a ver com a sua missão, com o seu objetivo. Alguns meses atrás, uma igreja lá no Rio de Janeiro se reuniu para falar sobre tolerância religiosa. Ora, não acho que isso seja um tema irrelevante, mas só acredito que não seja o papel da igreja promover seminários e conferências para se falar sobre tolerância religiosa. Até porque, meus irmãos, nós temos ou nós somos a religião mais intolerante do mundo. Quer ver só? João capítulo 14. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Buda não salva, hinduísmo não salva. Os muçulmanos estão, infelizmente, extremamente equivocados. O cristianismo é uma religião intolerante, excludente. Nesse fato, é verdade que todas são. Mas o que há de diferente, meus irmãos, é que há um movimento mundial em que o palco está se preparando para um futuro governo mundial, em que eventualmente haverá um governante que a Bíblia o identifica como anticristo. E para que isso se estabeleça, meus irmãos, uma tolerância absurda, religiosa, política, é necessária. É necessário que cada vez mais se confunda as ideias entre capitalismo e socialismo. Se confunda as ideias entre as religiões. E ninguém mais diga: olha, você está errado. Que não mais se coloque contra aquilo.
E a pregação cristã, meus irmãos, ela é extremamente politicamente correta. O presidente dos Estados Unidos agora está sendo um promotor do tal do banheiro transgênero ou unissex. Diversos estados estão discutindo o que vai acontecer. Já começou até a batalha dos memes, né? Como se meme ganhasse alguma coisa na internet. Então, alguém disse, botou o símbolo, se você, o símbolo do banheiro é este, o masculino, e você for pego neste, aí botou feminino, você vai acabar neste, aí colocou de cadeirante. Sugerindo que aquele pai tomaria uma providência se pegasse um homem no banheiro feminino junto com a sua filha. Irmãos, é incrível, parece ridículo, mas é o jeito que o mundo está caminhando. Parecem coisas, meus irmãos, que se nós falássemos há 20 anos que aconteceria, alguém diria, você é louco. Mas tudo isso, meus irmãos, faz parte de um cenário, eu não sei se você lembra por que nós chegamos aqui, em que a mensagem, desde que Jesus pregava, diverge, contraria, ofende esse cenário que está se formando. Então hoje, quando as pessoas, infelizmente cristãs, estão ouvindo esse cenário, não estão conseguindo filtrar o que está acontecendo, e até a própria pregação do Evangelho está sendo aguada, minguada, diluída, florida, e põe glitter, e põe o que for, para que não ofenda as pessoas. Recentemente, meus irmãos, um livro foi lançado sobre estratégias de evangelismo. E uma das estratégias de evangelismo é entender que o mundo de hoje não quer saber de coisas eternas, quer saber sobre o agora. Então o seu evangelismo precisa dizer sobre o que o cristianismo responde aos problemas da pessoa agora. Em outra parte do livro ele falava que a pior coisa que você pode fazer no seu evangelismo é falar sobre céu e inferno, especialmente do segundo. Então eu chego à conclusão, meus irmãos, que Jesus era um péssimo evangelista. Ele não sabia nadinha do que ele estava fazendo. Porque todas essas coisas que eles condenam no evangelismo moderno, Jesus fazia. A grande lição para nós, meus irmãos, aqui é que o foco da nossa pregação não pode ser adulterado, não pode ser alterado. Eu postei ontem, uma mensagem do pastor Samuel Mouta, que eu recomendo aos irmãos assistirem, em que ele fala exatamente sobre isso. A carta, é uma exposição da segunda carta de João, que é uma carta pequenininha, né, praticamente um bilhete, em que ele faz uma exposição sobre a necessidade de se manter na verdade, em contraste com os falsos mestres da época de João e de hoje também. E o pastor Samuel Mouta, com bastante habilidade, destaca quantas vezes João, o apóstolo do amor, lembra? Joãozinho deitou aí no ombro de Jesus, o apóstolo amado. Esse amor que tanto se fala hoje, quantas vezes ele usa a palavra verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o amor bíblico não prescinde da verdade. Tanto quanto a verdade bíblica não prescinde do amor. O grande problema é que nós vivemos num mundo onde há uma verdade líquida, fluida, maleável, mutável, para que se encaixe nesse amor absurdo que o mundo quer ensinar. A nossa pregação, meus amados, precisa ser uma pregação conciliada com a verdade. Pastor, como é que eu faço isso? Que bom que você perguntou. Está aqui, ó. Você conhece e você prega o que está aqui. Não está aqui, você não prega. A Bíblia tem todas as respostas. Se alguém lhe pergunta uma coisa e você pode responder biblicamente, você responde. Se você não pode responder biblicamente, você estuda mais. Se estudando você percebe que não há resposta, Deus não mostrou, você diz, eu não sei porque Deus não mostrou. Como dizia o reformador, quando a Bíblia fala, nós falamos. Quando a Bíblia se cala, nós nos calamos. Nós mantemos, meus irmãos, como dizia também o outro reformador Lutero, a nossa consciência cativa à palavra de Deus. Perceba, meus irmãos, que não é tão difícil assim. Sabe por que é difícil? A igreja moderna tem sentido uma pressão que não existe, mas tem sentido uma pressão de responder a todas as questões do mundo de uma maneira que agrade ao mundo. Que não torne o mundo antagonista
da igreja. Quando, na verdade, meus irmãos, Jesus já nos avisou que se o mundo o odiou, se odiou a Jesus, também nos odiaria. Que perigo, meus irmãos, quando a igreja admira por demasiado a igreja do Senhor. Significa que a mensagem não está mais lá. Não, pastor, mas às vezes o mundo nos admira por causa de uma obra que a gente faz, um orfanato ou joia. A grande questão, meus irmãos, é que o mesmo mundo tem que saber que junto com o orfanato, junto com a escola, junto com o que quer que seja, a mensagem do Evangelho é esta, e é inegociável, é exclusiva, é exclusivista, é excludente. E aí nós já vamos cair da graça. Nós já vamos cair dessa admiração. Por quê? Porque não vão gostar daquilo que vão ouvir, a não ser que o Espírito Santo toque no coração e os alcance. A mensagem de Jesus, meus irmãos, ou o compromisso do foco dele era com a sua pregação, era com a sua mensagem. Porém, a multidão é grande ao redor. Nenhum milagre foi feito, nenhum sinal foi feito, nenhuma cura foi feita até agora. E eles estão ouvindo a mensagem. Eles estão ouvindo aquilo que ele havia trazido como foco de novo para o seu ministério, que era a pregação. Então acontece aquilo que nós já vimos aqui, já visto cantado em música, já vi feito em poesia, já vi feito em livro de crianças. Ele estava dentro de casa e eles destelham a casa. Surreal, né? Já pensou? Estou lá no Picumã, a multidão na minha porta, daqui a pouco eu vejo telha brasilite voando para tudo quanto é lado. Surreal! Mas é isso que eles fazem. Eu queria um dia, meus irmãos, chegar no céu e conversar com esses 5 homens. Os 4 carregadores de maca e o paralítico. O que vocês conversaram? O que possuiu vocês de vocês fazerem uma coisa dessa? E eles sobem lá, meus irmãos, e fazem uma operação, né, parecendo Missão Impossível. Eles tiram lá e desce com cordas aquele homem no meio da sala, em frente de Jesus. E aí Jesus, meus irmãos, sabedor de todas as coisas, como ele realmente é, nos traz a segunda lição diante daquilo que ele vai fazer agora. A autoridade do Messias se confirma na autoridade divina de perdoar pecados. A autoridade do Messias se confirma na autoridade divina de perdoar pecados. No texto nós temos o versículo 3 até o versículo 5. Algo estranho acontece. Diante de nós, é óbvio aquilo que devia acontecer, mas para Jesus, ele faz o que não é óbvio. Diante daquilo que para nós são nossas maiores necessidades, o Senhor sabe qual é a real necessidade. Então aquele homem chega ali, meus irmãos, tipo, óbvio o que ele precisava. Ele não precisava de um carro novo. Ele não precisava de um emprego. Ele precisava de algo claro, que era a cura da sua paralisia. A paralisia, meus irmãos, um homem paralítico é algo realmente triste. Ele é dependente, ele não pode fazer praticamente nada, especialmente numa época em que nem cadeira de rodas havia sido inventada. A maior parte dos paralíticos ou coxos eram pedintes. Ficavam nas ruas porque não podiam trabalhar. Você tem, por exemplo, o caso do homem, lá em Atos, sentado na porta direita, enquanto Pedro e João estão indo ao templo para adorar. Lembra? E Pedro diz aquela frase emblemática: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu fico pensando, meus irmãos, se Pedro e João, naquele dia, cerca de 3 anos à frente, no tempo que nós estamos lendo, lembraram do homem que desceu no meio do telhado. Porque ele andou. Mas antes de ele andar, meus irmãos, o texto diz que Jesus vira para ele com a autoridade que apenas ele tinha e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Perceba, meus irmãos, que nós temos às vezes, para nós, necessidades que são imediatas. Ansiamos aquilo que é para agora e muitas vezes até passageiro.
Mas o Senhor Jesus olha adiante e cuida daquilo que é eterno e é permanente. O perdão de pecados. Eu quero aproveitar, meus irmãos, isso aqui e falar para você sobre os seus pedidos de oração. E você que nos visita hoje, talvez eu queira falar sobre os problemas que mesmo sem orar muito bem, você tem jogado, lançado para Deus. Nas últimas semanas, eu compartilhei sobre um parente nosso. Contraiu uma bactéria terrível que lhe ameaçava com uma infecção generalizada, uma criança. E ele teve muito mal, foi entubado, esteve realmente com os médicos já dando aquela balançada de cabeça. Nós oramos, muita gente orou, em um grupo de 100 e tantos pastores que eu participo, ali também foi colocado o pedido. E hoje ele chegou em casa em alta, está curado, vai continuar apenas as injeções periódicas de antibiótico. Mas eu fiquei pensando, meus irmãos, junto com a minha família mais imediata, né, pais e irmãos, em outro grupo, nas muitas curas que nós vimos na Bíblia, até mesmo nas ressurreições que nós vimos na Bíblia. Pessoas que foram curadas, mas com certeza ficaram depois doentes de outras coisas. Pessoas que foram ressuscitadas, como a filha de Jairo, como o filho da viúva, como Lázaro, como Eutico. Só no Novo Testamento nós estamos falando. E que morreram de novo. E foram sepultados. Eu fico pensando no sepultamento de Lázaro. Lá estava ele, sendo sepultado, e o pessoal dizendo assim, será que dessa vez ele vai ficar lá? Porque ele realmente morreu uma segunda vez e agora morreu de vez. E está morto até hoje, esperando a ressurreição dos mortos. Mas qual é a diferença, meus irmãos? A diferença está nas palavras de Jesus em João capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus está fazendo, meus irmãos, aqui no versículo 3 ao versículo 5, é dizendo para eles, vocês vieram aqui com um objetivo real, uma necessidade real, mas eu estou vendo além. Por isso que eu quero perguntar essa noite, como está a sua vida de oração? Será que você tem colocado diante de Deus questões que às vezes são, na maioria das vezes, na verdade, são legítimas? Talvez questões de saúde, como a que acabei de mencionar. E você deve colocar diante de Deus suas questões de saúde com absoluta certeza. Talvez você tenha colocado diante de Deus questões financeiras, profissionais, e você deve depender de Deus nisso também. Talvez você tenha orado intensamente pela sua vida emocional. Você leu em algum lugar que você já devia orar pelo seu esposo, pela sua esposa, você tem orado. Que bom, continue. Talvez ele esteja aqui esta noite. Veja bem, meus amados, não há nada de errado em pedir, em orar, em dizer, Deus, toma, faz a tua vontade nessa área da minha vida. Bem, desde que você esteja orando assim, né? Aquele pedido dizendo, Senhor, aqui eu já resolvi até o que eu só tenho que fazer. É só assinar embaixo. Aí não. Mas quando você coloca a sua necessidade, seu pedido de forma legítima diante de Deus, maravilhoso, irmão, continue fazendo. Mas eu quero dizer o seguinte, você tem orado pela sua vida espiritual? Nessa última sexta-feira eu achei curioso, pelo menos 4 irmãos pediram, eu quero pedir para a minha vida espiritual. Ótimo. Mas você tem feito em particular disso uma batalha de oração com Deus? Você tem, meu irmão, colocado o seu pecado diante de Deus e dito, Senhor, nós vamos agora, eu e você, lutar por isso aqui. Ou lutar contra isso aqui. E nós vamos dar o devido peso a isso aqui. Porque isso tem roubado a alegria da minha salvação. Isso tem entristecido o Senhor e tem entristecido a mim também. Eu quero, meus irmãos, levar-nos essa noite a compreender que, depois das necessidades temporárias que a nossa vida tem e que são legítimas, há necessidades maiores, há questões maiores na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algum tempo atrás eu conversava com um casal que durante algum tempo me confidenciaram que viviam com grandes problemas. Problemas graves. E que já tinham chegado à beira da separação algumas vezes. E aí eu encontrei com eles de novo, no som de nossa igreja. E aí eles estavam bem.
E eu perguntei, que bom ver vocês bem. O que aconteceu? Pastor, nós conversamos aquela vez com o senhor e aquela palavra que o senhor deu ficou ecoando na nossa mente. Tanto que quando nós fomos conversar, os dois estavam pensando na mesma coisa. Porque, meus irmãos, depois de lutar e falar 1, 2 vezes com eles sobre o que eles deveriam fazer, e dizer assim, olha, eu vejo que o seu pastor não desistiu de vocês. Ele apenas se cansou porque ele deve ter falado a mesma coisa que eu já lhes falei. E aí, meus irmãos, acendeu aquela lampadinha, sabe? Aquela ideia que só vem do Senhor. Um conselheiro bíblico tem aquela ideia que mata a fatura, é mérito totalmente do Senhor. E eu falei, sabe qual é o grande problema? Você tem uma vida espiritual medíocre e você tem uma vida espiritual sofrível. E vocês nunca vão vencer as coisas que pastores têm colocado para você, conselheiros têm colocado para você, porque falta poder do Espírito para fazer aquilo que vocês têm que fazer. Melhor estilo, pé na manca, na nuca. Nós oramos e aí foram meses sem se ver. E agora lá estavam eles bem. Adivinha por quê? Porque eles começaram a individualmente resolver a sua vida espiritual com o Senhor. Perceba, meus amados, que o casamento não era doença, era sintoma de vidas espirituais medíocres, de vidas espirituais raquíticas. Na verdade, de ausência de vida espiritual. Eles apenas iam vivendo. Mas aqui, não havia relacionamento com Deus. Meu amado, se aqui não tiver relacionamento com Deus, não é só o casamento que vai sofrer. Vai sofrer a sua paternidade, a sua maternidade, a sua filiação. Ou seja, o seu relacionamento com o pai, com a mãe, com os seus filhos. Tudo vai sofrer. Porque é o relacionamento com Deus. É o perdão de pecados, é a vida justificada, é a alegria da salvação, é a paz com Cristo, paz com Deus, que vai começar a colocar o resto da nossa vida no devido lugar. Você quer ser um ótimo marido? Você quer ser uma ótima esposa? Todos os desafios, irmãos, que nós temos como maridos e esposas, estão além da nossa capacidade em algum ponto. Você precisa da graça de Deus, meu irmão. Você precisa da capacitação do Senhor, do Espírito, na sua vida. Isso vem através de uma vida diária de contrição, uma vida diária de relacionamento com Deus. Jesus resolve o principal problema na vida desses homens. Agora, Jesus só podia fazer isso, primeiro, porque Ele é Deus. E segundo, porque Ele sabia que ali havia 5 corações devotados, 5 corações que provavelmente já haviam ouvido as pregações de Jesus, estavam arrependidos, vinham prontos. Senão Jesus não podia fazer o que Ele fez. Ele não perdoou os pecados simplesmente pelo teatro que isso causaria, mas porque era uma conclusão lógica de quem poderia ver o coração daqueles 5 homens. A autoridade do Messias se confirma no foco do seu ministério na pregação, mas também se confirma na autoridade divina de perdoar pecados. E agora, meus irmãos, entre em cena o conflito, entre em cena o problema que a declaração de Jesus causaria. Aí é que está, meu amado, voltando ao primeiro ponto, a grande questão da pregação cristã. Quer ver só? Se você chegar para os seus amigos de trabalho e falar de um Deus que ama, você falar de um Deus que perdoa, você falar de um Deus que é amigo, você falar que um Deus, lembra daquela frase? Que olhou da eternidade e não podia suportar a eternidade sem a sua presença. Você vai conseguir algumas lágrimas. Você vai conseguir uma boa audiência. Mas você não está sendo verdadeiro. Você não está sendo fiel. Você não falou, bem, menos essa última parte que não tem na Bíblia mesmo, você não falou nenhuma mentira. Deus é amor. Deus é perdoador. Deus é misericordioso. Deus é tudo isso. Mas a mesma Bíblia, impressa com o mesmo papel e com a mesma tinta, diz que Ele é fogo consumidor. Um Deus que coloca os pecadores, todos os pecadores, debaixo da sua ira. Ira justa. Um Deus que não pode ter o pecador como justo. Isso inclui a todos nós.
Perceba, meus amados, que não dá para separar um do outro. Na verdade, na história da humanidade, quando se separaram um do outro, deu tudo errado. Onde nós tivemos um Deus Papai Noel ou um Deus ditador. E nenhum dos dois é o Deus da palavra de Deus. O Deus da Bíblia. Agora, perceba, quando você traz essa mensagem que eu acabei de falar, todo mundo gosta. Agora, Jesus introduz algo que enquanto ele estava falando até agora, os mestres da lei só ficaram, ok, tá tudo bem. Esse menino aí é inofensivo. Bora, voltar para Jerusalém, tal. Filho, perdoados estão os teus pecados. Epa! Jesus mantém-se na pregação e fala aquilo que agora eles não podem mais simplesmente balançar a cabeça. Acabou a concordância. Acabou agora o tá tudo bem. Na verdade, a reação deles, diz o texto bíblico, estavam ali assentados, raciocinando no seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? É incrível como alguém pode falar uma verdade tão tremenda, profunda e real, mas que para esse mesmo alguém, essa verdade é uma mentira. Perceba, meus irmãos, que eles falaram a verdade. Só Deus pode perdoar. Eles não sabiam, mas haviam acertado na mosca. Realmente, o Deus vivo e encarnado estava de frente deles. Mas eles não conseguiam ver, porque estavam cegos pela sua religiosidade. A propósito, esse é o nosso terceiro ponto. A autoridade do Messias confronta com a oposição da cegueira religiosa. A autoridade do Messias confronta com a oposição da cegueira religiosa. Inclusive o texto fala, meus irmãos, que eles disseram, porque esse homem fala assim. Eu dei uma entonação diferente, vou explicar por quê. Eles usaram a expressão para tratar Jesus com desdém, com desprezo. A palavra traduzida como esse, na Nova Versão Internacional, por exemplo, deve estar traduzida de outra maneira nas outras versões, significa uma expressão de desprezo, de desvalorização. Esse aí. Significando que ainda não estavam levando tão a sério a esse mestre e a sua aparente blasfêmia, como era a opinião deles. E isso é fato porque a blasfêmia era digna de apedrejamento. Por quê? Porque ele estava se fazendo igual a Deus. Então, conhecedores da lei do Antigo Testamento, eles deviam ter decretado: espera aí, coloque esse camarada para fora e vamos apedrejá-lo, porque ele está blasfemando. Mas eles nem levam adiante as consequências das suas opiniões, porque ainda não levavam Jesus a sério, mas um dia levariam. Perceba, meus irmãos, que aqui nós temos homens que deveriam ser comprometidos com a palavra, não deveriam? São mestres da lei. Então, se alguém faz uma blasfêmia, ou fala uma blasfêmia, eles deveriam executar a lei. Deus está soberanamente controlando tudo, é verdade, ainda está longe da crucificação, faltam 3 anos praticamente, mas eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam tomar a Jesus, levá-lo a Jerusalém e apresentá-lo diante das autoridades do Sinédrio. Isso demonstra, meus irmãos, que a ofensa deles não era tão profunda assim. A religiosidade deles tirava-lhes até mesmo o zelo para com a palavra. Aí você pode dizer, pastor, mas lá na frente, eles foram zelosos, até crucificaram Jesus. Meu irmão, acho que você ainda não leu o Evangelho direito. Eles não crucificaram Jesus porque Jesus blasfemou. Eles não crucificaram Jesus porque Jesus transgrediu a palavra de Deus. Eles crucificaram Jesus porque ele era uma ameaça ao status que eles tinham. Eles viviam como reis, viviam folgadamente. Não havia nenhuma oposição a eles por parte de Roma, ao seu estilo de vida. Governavam o povo, mesmo estando debaixo de um império.
quando Jesus se apresentou como uma ameaça a isso, como o verdadeiro Messias e rei que viria, aí os mestres da lei, fariseus, saduceus e escribas, aí eles levaram Jesus a sério. Então a gente poderia pensar, ufa, Jesus escapou dessa. Eles não o consideraram uma ameaça real. Pois é, mas o texto não termina. Sabendo do que eles cochichavam entre si, Jesus revela a sua glória, o seu poder e a sua autoridade. Como? Primeiro, ele o faz dizendo o que eles estavam pensando entre si em particular. O texto diz, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Ele inclusive detalha que era sobre ele a declaração de perdoar pecados. Que era sobre o que ele havia feito, que eles estavam cochichando entre si. Já pensou que tremendo? Está aqui os mestres da lei falando entre si, falando consigo mesmo. E Jesus interrompe ali a pequena conferência particular deles e diz, por que vocês estão no seu íntimo falando isso? O que é mais difícil? Dizer perdoados os seus pecados? Ou seja, é sobre isso que vocês estão falando. Perceba, meus irmãos, que aqui começa a mudar com certeza, na visão desses homens, quem era aquele jovem que estava na frente deles. Porque primeiro, ele perdoou pecados. Segundo, ele disse exatamente o que eles estavam falando. E agora, Jesus faz mais uma coisa para terminar a fatura. Não satisfeito por ter falado uma declaração que evidenciava conhecimento sobre-humano, sobre o que eles estavam falando, Jesus se vira para o paralítico e determina: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Eu usei de propósito o verbo determinar, porque ele pode. E aí Jesus cura o homem diante deles. Você já viu um paralítico? Já vi paralíticos, já vi alguns com tetraplegia. Esse homem se levanta, meus irmãos, como se ele tivesse deitado apenas para descansar. Esse homem se levanta, meus irmãos, como se fosse apenas o acordar de um sono, ou de um cochilo, ou se ele tivesse deitado apenas porque ele queria. E aquilo que Jesus faz, meus irmãos, concede aos olhos desses homens uma visão de autoridade que remonta ao que ele havia feito. Ele perdoou pecados, só Deus perdoa pecados. O que Deus faz? Deus faz. Levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Jesus confirma tudo aquilo que ele havia falado desde o começo sobre ele mesmo, de quem ele era. O texto termina, meus irmãos, com espanto e admiração, tal e qual nós vimos no capítulo anterior. O texto diz, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. O texto termina, mas lá no cantinho, você tem que dar uma olhadinha para a cara dos mestres da lei. O homem se levanta, todos começam a glorificar a Deus. Eu acredito, meus irmãos, que tinha até um camarada meio sem noção do que estava acontecendo, que virou para um desses mestres da lei e disse, nunca vimos nada igual. E os mestres da lei, pois é. Sabe aquela pessoa que está tão entusiasmada com o que está vendo na sua frente, que acaba comemorando com o time opositor? Abraça o cara do outro time. Porque nunca vimos nada igual. Esse é o Senhor, igreja, que é a quem você serve. Esse é o Senhor que tem lhe chamado para debaixo da autoridade dele, poder pregar a mesma mensagem. Não mudou, não modernizou, não ficou politicamente correta. Este é o Senhor que tem lhe chamado, por perdoar os seus pecados, a proclamar uma mensagem também, sim, de perdão de pecados. E este é o Senhor que tem lhe chamado para pregar até a pessoas que estão em profunda cegueira espiritual, em profunda cegueira religiosa. Independente disso, enquanto você estiver pregando, enquanto alguns permanecerem na cegueira espiritual, permanecerem na cegueira religiosa,
eu sou assim, a minha religião é assim, desde que meus antepassados vieram de Portugal, eu sou assim, desde que vieram sei lá da onde. Mesmo que permaneça no segredo espiritual, meu irmão, creia. Vão haver pessoas ao redor que vão dizer, eu nunca ouvi nada igual. Porque não há nada igual à mensagem do Evangelho. Tem pessoas sofrendo ao seu redor. Tenho absoluta certeza que elas já ouviram todas as planitudes e frasezinhas de autoajuda que ela precisava ouvir. O que ela precisa ouvir agora é de um Deus soberano, poderoso, amoroso e o Evangelho. Tem pessoas ao seu redor sofrendo, eu tenho absoluta certeza que eles já ouviram todos os chavões. Vai dar tudo certo. Deus no controle. Não creem em nada disso, mas falam, digitam, publicam, comentam. Vá até essa pessoa e fale da verdade do Evangelho. Fale a essa pessoa que, olha, eu não sei se Deus tem planejado curar a sua doença. Pode ser que sim, eu oro que sim. Mas uma coisa eu sei, esse Deus é muito mais do que apenas alguém que cura uma doença. Eu não sei se Deus está aqui para salvar o seu casamento. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, Deus é muito maior do que apenas um salvador de casamentos. Ora, curar até certo ponto, até médicos curam. Salvar casamentos, até certo ponto, um bom conselheiro, até um bom psicólogo, ajuda. Mas só há um que pode perdoar pecados. E esta é a mensagem do cristianismo. E enquanto ele faz isso, meus amados, olha só, muitas vezes ele vira para a pessoa que está sofrendo e diz, levante-se, toma a sua cama, a sua maca, e vai para casa. Só depende unicamente da vontade dele e apenas da vontade dele. A nós cabe fidelidade e obediência na mensagem que temos que pregar. Oremos. Deus querido, que aula de ministério deveria ter Pedro, Tiago, João e André andando com Jesus? É possível que naqueles primeiros dias muita coisa lhes escapava. Eles talvez não tivessem total compreensão, mas eu fico pensando como que 3 anos depois, o mesmo Pedro e João que estão aqui, estão diante de agora mais um paralítico, mais um coxo. Como que eles sabem exatamente quem é o Senhor que eles servem? Deus, Ele continua o mesmo Senhor, Tu continuas o mesmo Deus. Que nós possamos, ó Pai, com a mesma autoridade, pregar a Tua palavra, consolar as pessoas, falar do Teu perdão, mesmo em meio a tanta cegueira religiosa. Crendo firmemente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós possamos proclamá-lo, anunciá-lo e saber que as pessoas vão dizer, nunca vimos ou ouvimos nada igual. Em nome daquele que é inigualável, insuperável, incomparável. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém e amém.